O que você faria se acordasse numa manhã de fevereiro e descobrisse que sua cidade está sob ataque? Se o som que você confundiu com trovões fosse na verdade explosões que destroem tudo ao seu redor? Se tivesse apenas alguns minutos para decidir entre ficar e proteger sua casa ou fugir com seus filhos para um destino completamente incerto? Esta é a história real de Oksana, uma mãe ucraniana que viveu exatamente esse pesadelo em Mariupol, e sua decisão desesperada mudaria para sempre o destino de sua família. Bem-vindos ao canal À Beira do Impossível, onde exploramos as histórias mais extraordinárias de coragem humana, aquelas que nos fazem questionar nossos próprios limites e descobrir do que realmente somos capazes quando a vida nos coloca contra a parede. Eu sou seu anfitrião nesta jornada pelos momentos mais intensos da experiência humana, e hoje vamos mergulhar numa narrativa que tocará cada fibra de sua alma. A história que vocês estão prestes a conhecer não é apenas mais um relato de guerra. É um testemunho visceral sobre o poder do amor materno, sobre como uma mulher comum se transformou numa heroína improvável e sobre as decisões impossíveis que milhares de pessoas foram forçadas a tomar quando Mariupol se tornou sinônimo de resistência e sofrimento. Mas antes de mergulharmos nessa jornada emocional, preciso que vocês façam algo importante. Se inscrevam em nosso canal À Beira do Impossível, deixem seu like neste vídeo, compartilhem com alguém que precisa conhecer essa história de coragem e comentem abaixo contando qual foi o momento mais difícil que vocês já enfrentaram. Sua participação não apenas fortalece nossa comunidade, mas honra a memória de todos aqueles que viveram momentos similares. Era 24 de fevereiro de 2022. Oksana Petrivina acordou às 5h30 da manhã, não pelo despertador, mas pelo som ensurdecedor que rasgava o céu de Mariupol. Aos 34 anos, mãe de 2 filhos pequenos, ela jamais imaginou que aquele seria o último dia normal de sua vida. Do lado de fora, o mundo que ela conhecia estava sendo literalmente destruído, bomba por bomba, tiro por tiro. Mas dentro de seu apartamento no 5º andar de um prédio residencial no distrito de Levoberezhny, a realidade ainda não havia penetrado completamente. Seus filhos, Artem, de 8 anos, e pequena Sofia, de apenas 4, dormiam profundamente em seus quartos. O marido, Dmitry, havia partido 2 semanas antes para trabalhar numa cidade vizinha e não conseguira retornar devido aos primeiros sinais de tensão na região. Oksana estava sozinha, completamente sozinha, para tomar a decisão que definiria se sua família sobreviveria ou não aos próximos dias. O primeiro instinto foi negar a realidade. Como qualquer mãe faria, ela tentou convencer a si mesma de que aqueles sons eram temporários, que logo tudo voltaria ao normal, que seus filhos poderiam continuar dormindo em segurança. Mas quando a primeira explosão atingiu um prédio a apenas 2 quadras de distância, fazendo todas as janelas de seu apartamento tremerem violentamente, a verdade cruel se impôs de forma inegável. Oksana correu até a janela e viu algo que mudaria para sempre sua percepção da realidade. O céu, que deveria estar pintado com as cores suaves do amanhecer, estava tomado por colunas de fumaça negra, que subiam como dedos acusadores em direção às nuvens. Na rua, pessoas corriam em pânico, carregando sacos, crianças, animais de estimação, qualquer coisa que pudessem salvar de suas vidas anteriores. O som de sirenes misturava-se com gritos, choro e o rugido constante de aviões que passavam sobre a cidade como pássaros de rapina. Foi nesse momento que Oksana compreendeu algo que mudaria para sempre sua forma de ver o mundo. Não existe preparação possível para um momento em que você percebe que precisa abandonar tudo o que construiu, tudo o que ama, tudo o que define quem você é. Não existe manual de instruções para ensinar uma mãe como explicar para crianças pequenas que elas precisam deixar seus brinquedos, seus quartos, sua casa, possivelmente para nunca mais voltar. Ela tinha exatamente 45 minutos para tomar a decisão mais importante de sua vida. Os relatos que chegavam pelo celular, através de aplicativos de mensagem que ainda funcionavam intermitentemente, eram aterrorizadores. Algumas famílias que tentaram fugir haviam sido atingidas por bombardeios durante a evacuação.
Outras que ficaram estavam presas em porões, sem comida, sem água, sem esperança. Não havia opção segura, não havia escolha certa. Mas Oksana percebeu algo que a maioria das pessoas descobre apenas nos momentos mais extremos da vida. Quando não existe opção segura, você escolhe a opção que ofereça pelo menos uma chance de futuro. E essa chance estava na estrada que levava para fora de Mariupol, por mais perigosa que fosse essa jornada. Você consegue imaginar o que passa pela mente de uma mãe nesse momento? Consegue sentir o peso de uma decisão onde qualquer escolha pode significar a diferença entre a vida e a morte de seus filhos? Essa é apenas a primeira parte de uma história que vai mostrar até onde o amor de uma mãe pode levá-la e como a coragem surge exatamente quando achamos que não temos mais forças para continuar. Com as mãos tremendo, Oksana ligou para sua irmã em Kiev. A ligação caiu 3 vezes antes de conseguir conexão. Do outro lado da linha, Helena chorava descontroladamente. Oksana, você precisa sair de Mariupol agora. Os relatos que estão chegando aqui são aterrorizadores. A cidade vai ser cercada completamente. Mas como sair? Com que dinheiro? Para onde ir? Oksana tinha apenas o equivalente a $200 em dinheiro, meio tanque de combustível no carro e 2 crianças que ainda nem sabiam o que estava acontecendo. A decisão teve que ser tomada em questão de minutos. Oksana acordou Artem primeiro. O menino de 8 anos olhou para os olhos vermelhos da mãe e, com aquela intuição misteriosa que apenas as crianças possuem, não fez perguntas. Apenas perguntou: "Mamãe, nós vamos para a casa da vovó?" Oksana não teve coragem de dizer que talvez nunca mais vissem a avó, que morava do outro lado da cidade, numa região que já estava sendo bombardeada intensivamente. Mas como sair? Com que dinheiro? Para onde ir? Oksana tinha apenas o equivalente a $200 em dinheiro, meio tanque de combustível no carro e 2 crianças que ainda nem sabiam o que estava acontecendo. A decisão teve que ser tomada em questão de minutos. Oksana acordou Artem primeiro. O menino de 8 anos olhou para os olhos vermelhos da mãe e, com aquela intuição misteriosa que apenas as crianças possuem, não fez perguntas. Apenas perguntou: "Mamãe, nós vamos para a casa da vovó?" Oksana não teve coragem de dizer que talvez nunca mais vissem a avó, que morava do outro lado da cidade, numa região que já estava sendo bombardeada intensivamente. Sofia foi mais difícil de acordar. A pequena de 4 anos chorou quando percebeu que precisava deixar sua boneca favorita para trás. Como explicar para uma criança que brinquedos podem ser substituídos, mas vidas não? Oksana fez algo que jamais imaginou que faria. Mentiu para sua própria filha. Disse que era apenas uma viagem curta, que logo estariam de volta. Às vezes o amor exige que nos tornemos mentirosos para proteger aqueles que amamos. A mochila que Oksana preparou continha apenas o essencial: algumas roupas, remédios, documentos em sacos plásticos, água e alguns biscoitos. Mas o que é realmente essencial quando você precisa resumir uma vida inteira numa mochila? Ela olhou para as fotos da família na parede, para os desenhos das crianças na geladeira, para a cama onde dormiu ao lado do marido por 8 anos. Cada objeto carregava memórias. Cada canto do apartamento guardava pedaços de sua alma. O corredor do prédio estava caótico. Vizinhos carregavam malas, idosos choravam nos braços de filhos adultos, cachorros latiam nervosos, sentindo o pânico coletivo. A senhora Galina, de 73 anos, que morava no apartamento vizinho, agarrou o braço de Oksana. "Eu não consigo sair daqui. Esta é minha casa há 40 anos. Se for para morrer, que seja aqui." Oksana prometeu que voltaria para buscá-la, uma promessa que ela sabia que talvez não conseguisse cumprir. Na rua, a realidade da guerra se mostrou em toda a sua crueldade. O prédio da escola onde Artem estudava tinha um buraco gigantesco na parede lateral. A padaria onde Oksana comprava pão todas as manhãs estava em chamas. Carros abandonados bloqueavam algumas ruas, e em outros lugares, pessoas caminhavam a pé, carregando tudo que poderiam levar:
como refugiados em sua própria cidade. O carro de Oksana, um pequeno sedã cinza que ela e Dmitri compraram usado 3 anos antes, nunca pareceu tão frágil. Enquanto colocava as crianças no banco traseiro, uma explosão soou tão próxima que o alarme de vários carros disparou simultaneamente. Artem segurou firme a mão da irmã e Sofia começou a chorar silenciosamente. Aquele choro contido das crianças que sentem que algo terrível está acontecendo, mas não conseguem compreender completamente. A primeira tentativa de deixar a cidade foi um fracasso. A estrada principal estava bloqueada por destroços e veículos militares. Oksana teve que voltar e tentar uma rota alternativa, passando por bairros que ela mal conhecia. A cada esquina, o medo crescia. E se eles ficassem presos no trânsito durante um bombardeio? E se o combustível acabasse? E se ela estivesse levando seus filhos para uma situação ainda mais perigosa? Foi então que aconteceu algo que mudaria completamente o rumo da jornada. Na rua Metalurgov, Oksana viu uma cena que ficaria gravada em sua memória para sempre. Uma mulher de aproximadamente sua idade caminhava a pé, carregando uma criança pequena no colo e puxando pela mão um menino que não devia ter mais de 6 anos. A mulher tropeçou e caiu, e a criança que estava em seus braços começou a chorar desesperadamente. Sem pensar 2 vezes, Oksana parou o carro. Era uma decisão que poderia colocar seus próprios filhos em risco, mas algo mais forte que o instinto de autopreservação a impeliu para fora do veículo. A mulher se chamava Natasha, e suas crianças, Victor e pequena Ana, estavam tentando chegar até uma estação de trem que talvez ainda estivesse funcionando. O marido de Natasha havia ficado para trás, junto com outros homens da cidade, para tentar organizar algum tipo de resistência civil. "Eu não posso abandonar vocês aqui", disse Oksana, e essas palavras selaram o destino de 2 famílias. Agora eles eram 7 pessoas num carro para 5, com combustível limitado, dinheiro insuficiente e um destino completamente incerto. Mas às vezes, fazer a coisa certa não tem nada a ver com lógica ou planejamento. Tem a ver com reconhecer nossa humanidade compartilhada no momento em que ela mais importa. A estrada para fora de Mariupol parecia um pesadelo apocalíptico. Filas intermináveis de carros se moviam na velocidade de uma caminhada lenta. Famílias inteiras caminhavam ao lado da estrada, empurrando carrinhos de bebê cheios de pertences. Helicópteros militares sobrevoavam constantemente, e ninguém sabia se eram amigos ou inimigos. O som dos motores no céu fazia todas as crianças se abaixarem instintivamente. Você consegue imaginar o que significa transformar sua cidade natal num campo de batalha? Consegue sentir o peso de carregar a responsabilidade pela vida de 5 crianças numa situação onde cada decisão pode ser a diferença entre a salvação e a tragédia? A jornada de Oksana estava apenas começando, e os maiores desafios ainda estavam por vir. Depois de 6 horas na estrada, o grupo de refugiados improvisado enfrentou seu primeiro grande obstáculo. Um posto de controle militar bloqueava completamente a passagem. Soldados armados inspecionavam cada veículo, cada documento, cada rosto, com uma desconfiança que gelava o sangue. Oksana percebeu que alguns carros eram forçados a voltar, enquanto outros simplesmente desapareciam numa direção lateral que ela não conseguia ver claramente. Quando chegou a vez delas, um soldado jovem, que não devia ter mais de 20 anos, aproximou-se da janela. Seus olhos tinham aquela dureza prematura que a guerra imprime nos rostos. "Documentos de todos", ordenou com uma voz que tentava soar autoritária, mas ainda carregava traços de adolescência. Oksana entregou os documentos com as mãos tremendo, enquanto as 5 crianças no carro permaneciam em silêncio absoluto, como se instintivamente soubessem que suas vidas dependiam daqueles próximos minutos. O soldado examinou cada documento com uma meticulosidade que parecia durar uma eternidade. Olhou para Natasha, depois para Oksana, depois para as crianças. "Essas crianças são todas suas?" perguntou apontando para o carro superlotado. Era o momento da verdade. Oksana poderia ter explicado a situação real,
mas algo em seus instintos maternos a fez mentir novamente. Sim, são todas minhas, respondeu com uma firmeza que ela não sabia que possuía. O soldado permaneceu em silêncio por longos segundos, estudando os rostos no carro. Pequena Ana, a filha mais nova de Natasha, escolheu exatamente esse momento para chorar. O som ecoou como um alarme no silêncio tenso. Mas então aconteceu algo inesperado. O soldado jovem sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que transformou completamente sua expressão. Passem, disse, devolvendo os documentos. E boa sorte. Mais tarde, Oksana descobriria que aquele soldado também tinha uma irmã pequena em algum lugar, e que talvez tenha visto naquelas crianças um reflexo de sua própria família. Às vezes, a humanidade surge nos lugares mais improváveis, e um momento de compaixão pode salvar vidas de maneiras que nunca saberemos completamente. Mas a liberdade durou pouco. 20 quilômetros depois, o combustível começou a dar sinais de que estava acabando. O indicador marcava quase vazio, e a próxima cidade estava ainda a 40 quilômetros de distância. Oksana fez os cálculos mentalmente e percebeu que não chegariam. Era preciso tomar uma decisão desesperada. Arriscar continuar na estrada principal ou tentar encontrar combustível numa das pequenas aldeias ao lado da estrada, sabendo que isso poderia ser uma armadilha mortal. Ela escolheu a aldeia, uma pequena comunidade rural chamada Bezimiane, que normalmente não passava de um ponto no mapa, mas que naquele momento representava a diferença entre continuar a jornada ou ficar abandonado numa estrada de guerra. A aldeia parecia deserta à primeira vista, mas fumaça saindo de algumas chaminés indicava que havia vida ali. Um homem idoso, de aproximadamente 70 anos, observava o carro se aproximar de sua propriedade. Ele estava parado na frente de uma casa modesta, com um machado na mão, como se estivesse cortando lenha ou se preparando para se defender. Quando Oksana saiu do carro com as crianças, o homem baixou o machado e sua expressão severa se suavizou. "Vocês estão fugindo de Mariupol." Não foi uma pergunta, foi uma constatação. O homem, que se apresentou como Mikhail, havia visto centenas de refugiados passarem por sua aldeia nos últimos dias. "Eu tenho um pouco de combustível", disse, "mas não é de graça. Não porque eu quero lucrar com o sofrimento de vocês, mas porque minha própria família pode precisar fugir a qualquer momento." A negociação foi rápida e dolorosa. Oksana teve que entregar metade do dinheiro que possuía em troca de combustível suficiente para mais 100 quilômetros. Era um preço alto, mas não tinha escolha. Mikhail também ofereceu algo mais valioso que dinheiro: informação. "A estrada principal está bloqueada mais adiante", disse ele. "Mas existe uma rota alternativa através das montanhas. É mais perigosa, mais longa, mas pode ser sua única chance." Enquanto o combustível era transferido para o tanque, as crianças brincavam no quintal de Mikhail pela primeira vez em horas. Era surreal ver Sofia e Ana rindo enquanto perseguiam galinhas, como se por alguns minutos conseguissem esquecer o pesadelo que suas vidas haviam se tornado. Artem e Victor, os meninos mais velhos, conversavam em voz baixa e Oksana percebeu que eles estavam crescendo anos em questão de dias. A esposa de Mikhail, uma mulher gentil chamada Olga, preparou sanduíches para a viagem e encheu algumas garrafas com água. "Levem isto", disse ela, recusando qualquer pagamento. "E lembrem-se, não importa o que aconteça, continuem seguindo em frente. Não olhem para trás, não parem por nada. A vida de vocês depende disso." A rota das montanhas era tudo que Mikhail havia prometido. Perigosa e longa. A estrada era pouco mais que uma trilha de terra batida, cheia de buracos e curvas fechadas. O carro, já sobrecarregado, gemia a cada subida íngreme, mas era silenciosa, e o silêncio havia se tornado o som mais precioso do mundo para aquelas duas famílias. Durante a subida, Natasha finalmente contou sua história completa. Seu marido, Pavel, era engenheiro numa fábrica metalúrgica.
Quando começaram os primeiros bombardeios, ele se recusou a abandonar os colegas de trabalho que estavam presos nos subterrâneos da fábrica. Ele disse que voltaria em algumas horas, contou Natasha com lágrimas nos olhos. Isso foi há 3 dias. Eu não sei se ele está vivo ou morto. Foi nesse momento que Oksana compreendeu algo profundo sobre a natureza humana. Não são apenas os soldados que fazem sacrifícios em tempos de guerra. São também os pais que ficam para trás, para que outros pais possam fugir com seus filhos. São os engenheiros que arriscam suas vidas para salvar colegas de trabalho. São as mães que mentem para soldados para proteger crianças que nem sequer são suas. O pôr do sol nas montanhas deveria ter sido bonito, mas estava tingido de vermelho de uma forma que lembrava sangue. À distância, elas podiam ver explosões iluminando o horizonte na direção de onde vieram. Mariupol estava sendo sistematicamente destruída, e cada flash de luz no céu representava vidas sendo perdidas, famílias sendo separadas, sonhos sendo pulverizados. Naquela noite, acamparam numa clareira pequena ao lado da estrada. Não tinham barraca, apenas algumas mantas que Olga havia dado. As crianças dormiram amontoadas no banco traseiro do carro, enquanto Oksana e Natasha se revezavam fazendo vigília. Durante sua guarda, Oksana olhou para as estrelas e fez uma promessa silenciosa. Se conseguissem chegar em segurança, ela dedicaria o resto de sua vida para garantir que as pessoas soubessem o que realmente aconteceu em Mariupol. Mas a jornada estava longe de terminar, e o maior teste de todas ainda estava por vir. Na manhã seguinte, elas descobririam que nem todas as rotas de fuga levam à salvação, e que às vezes é preciso escolher entre salvar estranhos ou salvar a si mesmo. O amanhecer do 4º dia trouxe consigo uma descoberta devastadora. A estrada das montanhas terminava abruptamente numa ponte destruída que cruzava um pequeno rio. A estrutura havia sido bombardeada recentemente, e os destroços de concreto e aço retorcido tornavam impossível qualquer passagem de veículos. Do outro lado, a apenas 50 metros de distância, elas podiam ver a continuação da estrada que as levaria à segurança. Mas esses 50 metros pareciam um abismo intransponível. Oksana saiu do carro e caminhou até a beira da ponte destruída. O rio não era profundo, mas a correnteza era forte, e a água estava gelada devido ao final do inverno. Foi então que ouviram o som que mudaria tudo. Vozes vindas da direção oposta. Um grupo de aproximadamente 15 pessoas se aproximava pela mesma estrada que elas haviam percorrido. Famílias inteiras, idosos, crianças, todos carregando o mesmo olhar de desespero controlado que se tornara universal entre os refugiados. Quando chegaram à ponte destruída, a realidade se impôs para todos simultaneamente. Entre os recém-chegados estava um homem de meia idade chamado Sergei, que havia sido engenheiro de pontes antes da guerra. Ele examinou os destroços com olhos profissionais e chegou a uma conclusão sombria. É possível atravessar, mas não todos de uma vez. O que resta da estrutura não aguentará muito peso. Precisamos ir em pequenos grupos. E algumas pessoas precisarão ficar para trás. A pergunta não pronunciada pairada no ar. Quem ficaria e quem atravessaria primeiro? Como escolher quem merece salvação quando todos merecem igualmente? Era uma versão terrível e real dos dilemas éticos que apenas existiam em livros de filosofia.
Mas ali, na manhã fria de uma ponte destruída numa montanha ucraniana, não havia tempo para teorias. Havia apenas escolhas impossíveis e consequências irrevogáveis. Oksana tomou uma decisão que definiria para sempre quem ela realmente era. As crianças atravessam primeiro, declarou. Todas as crianças, não apenas as nossas. Havia 9 crianças no grupo, incluindo um bebê de apenas 6 meses. Eu fico para trás para ajudar a organizar as próximas travessias. Natasha a encarou com uma mistura de gratidão e horror. Oksana, você não pode. E se a ponte desabar? E se não conseguirmos voltar para buscá-la? Mas Oksana já havia tomado sua decisão. Havia algo mais forte que o medo em seu coração, algo que ela mesma não conseguia nomear completamente, mas que a impelia a colocar a segurança de crianças desconhecidas acima de sua própria sobrevivência. A primeira travessia foi um teste de nervos. Sergei foi na frente, testando cada pedaço de estrutura restante. Atrás dele, numa fila indiana, as 9 crianças caminharam em silêncio absoluto, seguindo as instruções precisas de onde pisar. Oksana observou seus próprios filhos desaparecendo do outro lado da ponte e, pela primeira vez desde que tudo começou, ela chorou. Lágrimas silenciosas que carregavam 4 dias de tensão, medo e uma coragem que ela não sabia que possuía. A segunda travessia incluiu 3 adultos e alguns pertences essenciais. A terceira levou mais 4 pessoas. Mas, na quarta tentativa, quando Oksana finalmente estava cruzando com os últimos refugiados, aconteceu o que todos temiam. Uma seção da ponte cedeu parcialmente e Oksana caiu na água gelada junto com 2 outras pessoas. A correnteza era mais forte do que parecia da margem. Oksana lutou contra a água, contra o frio que paralisava seus músculos, contra o pânico que ameaçava dominar sua mente. Do outro lado da margem, ela podia ouvir Artem gritando: "Mamãe! Mamãe!", numa voz que se quebraria e se tornaria um homem naquele exato momento. Mas às vezes, quando pensamos que chegamos ao nosso limite absoluto, descobrimos que temos forças que nem sabíamos que existiam. Oksana conseguiu se agarrar numa pedra no meio do rio. E, com a ajuda de uma corda improvisada, feita com roupas amarradas, conseguiu chegar à margem, onde seus filhos a esperavam. Molhada, tremendo de frio, mas viva, Oksana abraçou Artem e Sofia como se fosse a primeira vez que os via. Naquele momento, ela compreendeu algo fundamental sobre a natureza do amor. Ele não é apenas um sentimento, é uma força ativa que nos transforma em pessoas capazes de impossibilidades. 6 dias depois, o grupo chegou a uma cidade na fronteira, onde organizações humanitárias haviam estabelecido um centro de refugiados. Não era um hotel 5 estrelas, mas tinha camas limpas, comida quente e, mais importante, segurança. Pela primeira vez em uma semana, as crianças conseguiram dormir sem o som de explosões no horizonte. Oksana nunca mais voltou para Mariupol. A cidade, que ela chamava de lar, foi quase completamente destruída nos meses seguintes. Mas ela manteve a promessa que havia feito embaixo das estrelas na montanha. Ela contou sua história e a história de Natasha e a história de todas as famílias que conheceu durante aquela jornada impossível. Hoje, 2 anos depois, Oksana trabalha numa organização que ajuda refugiados a reconstruir suas vidas. Artem, agora com 10 anos, fala 3 idiomas e quer ser engenheiro para consertar pontes quebradas. Sofia desenha constantemente, mas nunca desenha casas, apenas céus abertos e estradas que não têm fim. Natasha conseguiu reencontrar seu marido Pavel 6 meses depois, num campo de refugiados na Polônia. Ele havia sobrevivido aos bombardeios da fábrica e passou semanas procurando pela família. Quando finalmente se reencontraram, nenhum deles conseguiu falar por longos minutos. Apenas se abraçaram e choraram, carregando nos corpos as marcas invisíveis de uma separação que poderia ter sido permanente.
Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: eu acredito na força do amor materno. Essa não é apenas uma frase bonita, é um reconhecimento de que todos nós temos dentro de nós a capacidade de ser heróis quando as circunstâncias exigem, de que o amor verdadeiro nos transforma em pessoas capazes de salvar outras vidas, mesmo quando nossa própria vida está em risco. A história de Oksana nos ensina que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar do medo. Nos ensina que, às vezes, as decisões mais importantes de nossas vidas são tomadas em segundos, mas suas consequências duram para sempre. E nos ensina que, em tempos de escuridão absoluta, sempre existe alguém disposto a acender uma vela para iluminar o caminho de outros. Se esta história tocou seu coração, compartilhe-a. Deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer esses relatos de coragem humana. Inscreva-se no canal À Beira do Impossível para continuar descobrindo histórias que nos lembram do que realmente importa na vida. E, principalmente, lembre-se, você também tem dentro de si a mesma força que permitiu a Oksana salvar 5 crianças numa ponte destruída numa montanha ucraniana. Porque, no final, não são as circunstâncias que definem quem somos. É o que escolhemos fazer quando essas circunstâncias nos testam até nossos limites mais extremos. E a história de Oksana prova que, quando o amor verdadeiro está em jogo, nossos limites são muito maiores do que jamais imaginamos. Até nosso próximo encontro. Lembrem-se, vocês são mais fortes, mais corajosos e mais capazes do que pensam. E às vezes, é exatamente quando achamos que não conseguimos mais continuar que descobrimos nossa verdadeira força.